Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Educativa Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E olha, hoje a gente trouxe uma pessoa super especial para conversar um pouco e começar a nossa segunda temporada do podcast no ano de 2025. Então, se liga aí, porque aqui vai ter muito conteúdo especial. Olha, para começar esse ano, a gente vai trazer o professor Jorge Fabro. Ele vai contar um pouquinho das histórias, mas eu não vou dar aqui nenhum spoiler, a gente vai conversar e vocês vão interagir junto com a gente. Professor, seja bem-vindo, viu? Um prazer ter você com a gente. Prazer é meu, conversar com pessoas inteligentes é sempre muito estimulante e é um prazer para mim estar aqui. Muito bem. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória. A gente quer conhecer um pouco desse profissional que você é. Bem, eu sou um arqueólogo, né, que transitou por caminhos os mais incomuns, né, para a carreira de um arqueólogo, tanto pelo mundo acadêmico, no âmbito de pesquisa, mas também no âmbito empresarial, né, porque Uhum, arqueólogos trabalham com preocupam-se com os processos de como é que as pessoas se comportam, por que se comportam, né? uhum. E isso é útil para as empresas também, né? E foi assim que eu me enveredei pelo caminho do mundo empresarial e tenho atuado nisso até hoje. Então tem uma relação com a arqueologia e uma Sim. relação com o mundo empresarial, é isso? Porque a arqueologia, ela tenta entender por que que as sociedades se desenvolvem como se desenvolvem. Tem que ver com o Uhum, comportamento humano, né? perfeito. Então a gente estuda o passado com a intenção de entender o presente, né? Uhum, E de ser útil no presente. Então, os processos de condicionamento social, os processos que transformam indivíduos e sociedades, quando você estuda isso em sociedades mais simples da antiguidade, aham. fica mais fácil de transpor princípios e normas para o presente, né? Uhum. E olha, professor, como é que o senhor chegou nessa questão da arqueologia? Teve alguma coisa no passado que falou assim, puxa, é isso que eu quero fazer? Como é que foi esse insight? Eu tenho pensado nisso, eu não sei bem qual foi, se existe uma coisa assim. Eu tive professores que influenciaram muito, né, que Uhum. certamente foram determinantes nesse processo. Mas quando criança eu gostava muito de ler Tio Patinhas. Ah! E as aventuras, porque a literatura para criança naquela época, Uhum, hoje eu não acompanho muito de perto, mas a impressão que eu tenho é que é muito diferente, né. uhum, Muita violência, muito, um apelo para as emoções não muito nobres do ser humano. uhum. Mas as histórias do Tio Patinhas, dos sobrinhos, né, do Pato Donald, né, o Uhum, Guinho, o Zezinho, o Luizinho, eram cheias de aventuras, né, uhum. de pesquisa, de viagens, de exploração. Eles eram membros dos escoteiros mirins e tinha É um manual, o verdade. manual dos escoteiros mirins, né, então Aham. era aquele livrinho que tinha resposta para tudo, né. Então isso fazia a criança, a mim, né, A sua criança a minha interna. criança viajar por esse mundo todo. E o meu Uhum, sonho de viajar, começou muito cedo, né, de uhum, explorar, de conhecer coisas novas. Eu sempre fui muito curioso, eu acho uhum, que a inspiração inicial começou aí. E a arqueologia permite, essa mistura muito saudável, né, de pesquisa científica, mas também com viagens, com turismo, com uhum, aventuras, conhecer culturas diferentes, estar com pessoas uhum. diferentes, né. É muito interessante. E professor Jorge, o seu doutorado foi em arqueologia. O seu mestrado também? Também. Aham. O meu mestrado, ele tinha um viés, porque nessa busca de entender como é que o ser humano, funciona em sociedade, Uhum, eu sempre me interessei pelas forças motrizes, né, pelas uhum, forças mais importantes. Religião é uma dessas forças importantes em toda a história da humanidade. uhum, Então o meu mestrado se concentrou nisso, né, em estudar como é que a religião atua. uhum, Então eu estudei no mestrado, certamente arqueologia, mas também línguas semíticas, história da antiguidade, transitei ali pela Mesopotâmia, que é onde as civilizações começaram, o Egito, né, Oriente Médio Antigo. Então esse é meu campo de estudo, né. Eu participei de algumas escavações em uhum, Israel, escavações arqueológicas, aham. isso tudo foi alimentando aquela Aquele criança lá, menino. aquela criança. E ó, professor, acho que é muito curioso, né? É raro, eu pelo menos só conhecia você, professor, de ter ido no Egito e ter feito essas escavações. Sim, Me sim. conta um pouco mais, alguma história curiosa sobre isso? No Egito, as viagens foram apenas de exploração do ambiente. Eu nunca Aham, escavei no Egito, né? sim, sim. Eu não sou um egiptólogo, não tenho domínio dessa área, é apenas curiosidade mesmo.
A minha área de atuação é Israel. Uhum. Eu participei de 3 grandes, além de outras viagens de estudo, eu participei de 3 grandes, escavações arqueológicas. A primeira delas foi em Tel Dor, que é um porto fenício, ali na costa do Mediterrâneo, que foi ocupado por civilizações ao longo dos séculos, por as mais diversas civilizações, né? Fenícios, os israelitas, mais tarde romanos, gregos, romanos, todos ocuparam aquela região ali, né? O segundo sítio arqueológico de que participei, talvez seja o mais importante de Israel, foi em Tel Megido, né? Que deu o nome ao Armagedon, em hebraico Ar significa montanha, né? Então é a montanha de Megido, né? Armagedon, porque era um local estratégico muito importante. Israel é cortado, o território de Israel é cortado transversalmente por uma cadeia de montanhas, e para passar de um lado para o outro, que as caravanas da Mesopotâmia para o Egito tinham que cruzar aquele pedaço, aquelas montanhas. Sim. E então tem um passo ali, estreito, e Megido era uma fortaleza que ficava controlando as caravanas, né? Então, todos os poderes da época tentavam dominar, ter o controle de Megido. Então, ela tornou-se símbolo de campo de batalha, né? Uau! Então, quando eu saí de lá, se não me falha a memória, nós já tínhamos identificado 37 camadas diferentes de ocupação, Uau! cada uma delas de civilizações diferentes, né? Então, você começa na superfície, digamos, com um período bizantino e vai descendo, né? Filisteus, assírios, romanos, egípcios e vai embora. Nossa, professor. E o senhor falou que participou de 3. Assim, Qual e foi a a terceira, terceira? mais recente, foi em Khirbet Qeiyafa, que é uma cidade que teve um período de ocupação muito curto. Ela foi construída e cerca de 3 décadas depois já tinha sido destruída. Então é um sítio praticamente de uma única camada ocupacional, e que por uma feliz coincidência, dentro de vasos cerâmicos que foram encontrados, havia caroços de azeitona, e eles são, por serem material orgânico, são passíveis de datação pelo carbono 14, né? E essa cidade foi datada ao período do rei Davi, né? Uau! E até recentemente não havia praticamente nada desse período descoberto. Uma cidade inteira, né? Nossa, eu imagino o quanto que isso foi fascinante. impactante, Foi né? impactante. Inclusive foi capa de matéria da National Geographic. A mídia do mundo inteiro noticiou, porque é algo realmente incomum. Uma construção, muito provavelmente, do próprio rei Davi. E professor, no doutorado você aprofunda esses pontos? Sim, doutorado eu fiz aqui na USP, eu fiz o mestrado em Michigan, o doutorado aqui na USP, e estudei, eu fiz um estudo comparativo de templos da antiguidade, né? As estruturas arquitetônicas, elas são uma forma de linguagem. Então, você estudando a disposição do espaço, a orientação do espaço, a posição na cidade, tudo isso tem informações interessantes para entendermos a dinâmica social, as crenças, os valores. Então, eu fiz um estudo comparativo de praticamente todos os templos do Oriente Médio Antigo, do período da Idade do Ferro, né, que é mais ou menos 1200 antes de Cristo até, grosso modo, 700 antes de Cristo. E professor, por curiosidade, você falou que a posição deles influencia em vários setores. Você pode me dar um exemplo? Sim, um exemplo bem prosaico, não relativo a templo, mas ajuda a responder sua pergunta. Quando você avalia essa cidade, você encontra ossos de animais espalhados, né? Que era o que eles consumiam, né? O curioso é que você, em certas partes da cidade, você tem ossos de partes do animal que são carnes menos nobres, mais duras para o consumo. Em outras partes da cidade, você encontra ossos das carnes mais nobres, né? Então você já começa a perceber uma distinção de segmentação social, né? Que interessante, nunca parei para pensar nisso. Então, são informações que a gente vai coletando, né? Onde moravam os ricos, onde moravam os pobres, né? Onde moravam os poderosos, né?
No caso dos templos, por exemplo, a gente tem uma característica nos templos do Oriente Médio que eles são, em regra, voltados para o nascer do sol. Uhum. Porque o sol era considerado pelos antigos como fonte de vida, né? Então ele era adorado no Egito, na Mesopotâmia. O sol era um deus, ou então uma manifestação da divindade, né? Uhum. Então o simples fato de você achar um templo voltado para o Oriente, Uhum. isso é significativo, né? Uau, nossa, professor, que interessante, eu nunca tinha parado para pensar Tem nisso. muitas informações que Aham. você obtém do mundo material, né? Uhum. E nós, arqueólogos, gostamos de brincar com os historiadores, porque historiadores baseiam-se basicamente no que está escrito, né? Uhum. Eles reconstroem o passado a partir do escrito, Uhum. livros, cartas, enfim, né? E arqueólogos não, arqueólogos preferem olhar o material, porque o material, Uhum. diferentemente do escrito, não é passível de manipulação, né? Faz todo sentido. O escrito, você escreve o que você quer, o que você gostaria que as pessoas lessem, né? Uhum. Mas você pega um vaso, é o vaso, né? Eu posso transpor, professor, essa brincadeira, essa rincha entre historiadores, não, perdão, arquitetos e É engenheiros? mais ou menos. Seria mais ou menos isso? É, porque o material escrito, ele nem sempre é um retrato fiel da realidade, né? Uhum. Quando uma pessoa escreve, faz um relato de um evento, por que ele faz o relato com aquelas palavras, né? Uhum. Será que convém a ele passar aquela imagem, né? Uhum. Convém a ele politicamente agradar alguém, né? Uhum. Ou esconder algumas verdades, né? Sim. Então, interpretar o escrito é muito mais complexo do que interpretar o material, Aham. né? Então, nós trabalhamos com vasos cerâmicos, com ruas, com ruínas de casas, templos, utensílios domésticos, joias, tudo isso se acha, né? Uhum. Eu gosto de brincar que o arqueólogo é o lixeiro da antiguidade, né? E quanta coisa dá para extrair, né, professor? Esse exemplo É, dos ossos, nossa, que sacada, que é. legal. E professor, uma dúvida, talvez seja uma percepção minha por não ser da área, mas eu tenho o sentimento de que a arqueologia é pouco divulgada no Brasil. Essa é a sua percepção também? Para o público, assim, em geral, eu penso que sim, poderia ser, porque ela é uma ferramenta educacional muito poderosa, né? Uhum. No Brasil, contudo, há arqueólogos, muitos arqueólogos atuantes. Uhum. Há uma diferença muito grande entre a arqueologia praticada no Brasil e praticada lá onde eu atuo, né? Aham. A minha região de trabalho é uma região onde havia um urbanismo muito desenvolvido. Uhum. Então você encontra cidades, né, com prédios majestosos, a monumentalidade é uma característica dessa região. Uhum. Palácios, templos, né, monumentais. Em Meguido, por exemplo, é uma área que eu não trabalhei, mas eu fotografei. Inclusive, até poderia ter trazido algumas fotos aqui, mas nós A não gente combinamos. coloca depois. Mas colegas que estavam trabalhando próximo de mim encontraram ruínas de um templo com Uhum. colunas, com base de coluna que tinha 1,5 metros de Uau. diâmetro, né? Aham. Então eram coisas monumentais. Já aqui no Brasil, os nossos antepassados aqui, né, os que viviam aqui antes da colonização europeia, eles eram coletores e caçadores. Uhum. Eles não construíam cidades, né? Então eles caçavam e coletavam o que tinha por ali, né? Dormiam em tendas provisórias, debaixo de abrigos rochosos. Uhum. Quando acabava a provisão, eles iam para outro lugar, né? Uhum. Então a arqueologia no Brasil, o que ela encontra, basicamente são pontas de flecha, Uhum. ocasionalmente alguma cerâmica, mas não tem essas ocupações com múltiplas camadas, né? Isso aí é uma interpretação, tá, professor? Eu posso dizer que então, que isso, eu não sei se eu vou usar as melhores palavras, tá, professor? Mas eu posso dizer que no Brasil a arqueologia ela é um pouco mais pobre. Eu não sei se essa é a melhor Ah, palavra, bom, por essa relação histórica. a cultura material da América do Sul, não da América do Sul, do Aham. Brasil praticamente, é bem mais pobre, a cultura Uhum. material, né? Tá. Nós não temos a sofisticação tecnológica que Uhum. pessoas que viviam na mesma época lá no Oriente Médio tinham, Uhum. né? Quando você vai aqui para os nossos países vizinhos, os incas, por exemplo, já é diferente, né? Exato. Eles tinham já
construções monumentais. Você vai para a América Central, os astecas também, construções monumentais, né, fantásticas. Mas a cultura material brasileira, no território brasileiro, realmente é bastante pobre nesse sentido, né? Entre aspas aqui. Né? Será que talvez por isso a gente não faça aquela conexão da arqueologia, professor, aquela pergunta? Acho que talvez faz sentido. Faz sentido, mas veja, tecnologia, ela é uma extensão do ser humano, né? Quando você sente necessidade de voar, você inventa o avião, né? Mas quando não há necessidade, inventar para quê? Faz sentido. Né? Então, se você vive num ambiente em que você tem comida, você tem um clima gostoso, para que você vai inventar coisas? É verdade. Só inventa quem precisa, né? Então, quem mora num frio extremo, claro que ele vai desenvolver tecnologia para abrigar-se do frio, né? Se você vive num ambiente em que disputam espaço territorial, você tem que inventar fortalezas, né? Então, não se trata bem de pobreza. Entendi. Né? Faz sentido, é verdade. E hoje, professor, olhando, cada área tem o seu santo graal. Sim. Qual é o santo grau da arqueologia hoje? O que se busca? O que é o santo grau? Me conte um pouco mais. Depende da área de atuação, né? No Egito, estão atrás dos faraós, né? Existem algumas lacunas na história do Egito, né? Então, tenta-se reconstruir, né, a cadeia, a sequência, a sucessão de todos os faraós e descobrem coisas o tempo todo. É um terreno riquíssimo para Ainda arqueologia, muito fértil. muito fértil. Recentemente inauguraram um novo museu de arqueologia do Egito, que é talvez o maior do mundo. Eu vi algumas imagens, É maravilhoso, maravilhoso. Eu conheço o museu antigo, esse novo não visitei ainda. E tem uma abundância de coisas da antiguidade lá e não param de achar, né? Que bom. Então, a reconstrução do Egito, ela tem essa busca principal, que é realmente de preencher as lacunas da história do Egito Antigo, né? Em Israel, tem uma conotação, a arqueologia, para o bem e para o mal, tem uma conotação religiosa muito forte. E busca-se evidências, por exemplo, de Davi, de Salomão, né? Do templo, do primeiro templo de Salomão, a arca, que é a famosa arca, que foi motivo de inspirou Indiana Jones, né? Exato. A busca pela arca é algo que, se alguém achar, nossa, vai ficar multimilionário só Pelo fato de achar. só fazendo palestras. Mas na prática mesmo, o que o arqueólogo busca é reconstruir o passado. Não é algo glamouroso, na verdade, sabe? É entender a vida humana, entender as dinâmicas sociais, entender por que as pessoas são o que são e por que se tornam o que se tornam, né? Então, para o grande público, talvez seja uma coisa até muito chata, né? O Indiana Jones, ele passa uma imagem muito fantasiosa da arqueologia, né? Na prática, é você se debruçar sobre cacos de cerâmica e dizer o que eles estão me contando, o que eles dizem do passado para mim. É entender as pessoas. E agora, professor, vamos transpor isso um pouco para a educação. O senhor não está só com o pé, o senhor está com o corpo inteiro na educação. Como é isso para o senhor? O que é trabalhar na educação? Como eu disse, a gente, na arqueologia, estuda comportamento, né? E educação é basicamente um esforço de dar rumos para a sociedade. A gente, às vezes, tem uma visão muito estreita do que seja um educador. Nós não somos uma pessoa que passa informações apenas para atender as demandas do mercado de trabalho. É claro que isso é uma coisa muito importante, mas nós, educadores, passam valores. Como é que as pessoas devem se relacionar? Nós somos seres dependentes uns dos outros, né? A sociedade não existe sem um convívio pacífico. Então, favorecer esse convívio pacífico e produtivo tem que ver com os valores que conduzem o comportamento das pessoas. Então, muito mais importante do que ensinar quanto que é 2 mais 2, é ensinar por que eu estou aprendendo isso e para quê. Né? O que eu quero fazer com esse aprendizado. Engenheiro por quê? Médico por quê? E para quem? Né?
Então, essa formação de caráter, de consciência social, eu acho que é o grande desafio da educação hoje, né? E quando a gente olha para essa parte de desafios, professor, a gente remete um pouco também aos nossos índices. Por exemplo, o PISA, a gente sempre está, infelizmente, nas últimas posições. Sim. Qual é a relação que o senhor faz disso com a prática do dia a dia do professor? Bom, de um certo modo, a nossa, vou chamar de culpa isso, Uhum, a nossa culpa tem que ver com esse imediatismo da educação, né? uhum, Então, tem dois imediatismos. Um é o aluno que pensa no diploma para entrar no mercado de trabalho. O imediatismo do professor é dar a aula para agradar os pais, agradar o aluno e agradar a chefia, né? uhum, Então esse imediatismo, ele não pensa no grande escopo da educação, né? Que é de formar pessoas. uhum, Então quando você não forma uma pessoa com visão de mundo, ela não aprende a relacionar o particular com o todo. uhum, Então essas provas, especialmente o PISA, ela busca avaliar como é que se o sujeito é capaz de transformar o aprendizado particular, numa atividade prática, num conhecimento prático, uma aplicação prática em relação ao mundo, né? uhum, Então o sujeito aprende uma coisinha, mas ele não sabe como é que essa árvore se relaciona com a floresta. Ele uhum, ele não tem noção, né? Porque por causa desse imediatismo, a meu ver, né? uhum, Então é muito importante que a gente aprenda, a ter essa visão mais ampla, olhar certamente para a árvore, que ela é importante, mas olhar para a floresta, uhum. por que que isso é importante no todo, né? Mas aí, professor, vamos voltar à questão que o senhor mencionou da culpa. Então, a questão da culpa tem relação que o professor não está conseguindo fazer essa ponte? A nossa culpa é de que a gente tem ficado muito centrado na árvore e não olhando a floresta, Entendi. né? A gente não percebe as consequências do que estamos ensinando para o todo, Uhum, para os relacionamentos sociais, para a formação do ser humano como um todo, né? uhum, Você forma uma pessoa que é capaz de fazer um cálculo estrutural, por exemplo. Mas ele sabe construir um prédio por quê, uhum, né? Para quem que ele vai trabalhar? Para si ou para o bem da comunidade? uhum, Então, eu acho que é até um crime quando nós preparamos muito bem o indivíduo egoísta, uhum, egocêntrico, sem visão social, sem sensibilidade social, uhum, porque quanto mais capaz é o indivíduo, mais perigoso ele é, uhum, ou mais útil, ou uhum. mais proveitoso, né? Então a gente tem que pensar nessas duas vertentes, competência e ao mesmo tempo, para que que eu vou usar essa competência, né? Uhum. Então se nós não pensarmos nesse todo, a gente corre o risco de criar outros déspotas, outros Uhum, ditadores, né? Outros Hitlers na história, uhum. pessoas muito inteligentes, muito competentes e que pensam só em si. E aqui, professor, o senhor me fez refletir sobre uma coisa que a gente tem estruturado dentro da educação e que talvez eu vou fazer uma conexão aqui. O senhor mencionou a questão daquele que sabe fazer um cálculo de matemática para estruturar um prédio. E a gente olha hoje as grades, por exemplo, das escolas, onde a cada 50 minutos eu tenho um professor especialista, um professor de matemática, professor de história, um professor de geografia, enfim, que entra a cada 50 minutos. Então parece que se esquece o que aconteceu na aula anterior e ouvindo o senhor, parece que falta a conexão daquele professor de matemática para passar o bastão para o professor da área de história. E Sim. eu vou fazer uma relação com o que o senhor trouxe, né? Que eu achei muito legal desse posicionamento, né? Da questão, por exemplo, dos ossos, que tem relação com a parte química. O senhor mencionou também da parte do carbono, que foi capaz de identificar por meio Caroço de do azeitona. caroço de azeitona. Então, assim, você tem toda uma relação histórica, geográfica, química, Uhum. matemática que se relacionam.
Então, sim. isso faz com que o senhor tenha uma visão holística. E aí, a estrutura que a gente traz para a sala de aula é uma visão que a cada 50 minutos troca-se a estrutura, troca-se a caixinha. Sim, Agora a caixinha é matemática, sim, agora a caixinha é sim. geografia. Faz algum sentido, professor? Faz. Nós arqueólogos nos orgulhamos nós dizemos ser, né? Na verdade não é bem assim, mas nós dizemos ser que somos a única ciência que é verdadeiramente multidisciplinar, né? Uhum, As escavações arqueológicas reúnem especialistas de vários campos. Eu participei, por exemplo, em Meguido havia cerca de 200 aham. indivíduos trabalhando, né? Uau. E ali estão especialistas em cerâmica, especialistas em línguas antigas, Uhum, arquitetos, fotógrafos, especialistas em ossos, em botânica, enfim, é uma multiplicidade, porque para entender o passado não era segmentado, né? O passado é um uhum, todo, né? uhum, É a vida toda. Então, a visão desses especialistas todos contribuem para formar o todo, a visão do todo, né? uhum, Hoje a gente tem essa segmentação, de fato, que uhum, você está mencionando. Eu acho que seria muito legal se nós tivéssemos uma disciplina que fosse uma espécie de um elo de ligação entre todas, né? uhum, Vamos sentar agora, vamos discutir como é que essas coisas fazem sentido no todo, uhum. né? Nós não temos isso. Inclusive, tem aqui até alguns memes, né, professor, que é mais ou menos assim, faz 30 e poucos anos que eu não uso a fórmula de Bhaskara. Pois é, né? Para que eu estou aprendendo isso, né? Para Exato, quê? né? E quando o jovem, a criança percebe a importância disso Uhum, para a sua vida, para o todo, torna-se muito mais estimulante o aprendizado. Ele uhum, vai querer saber, não é? Ah, em grande parte, a falta de estímulo é porque não se entende o sentido, uhum, né? E novamente, é o imediatismo, né? A gente aprende quanto que é 2 mais 2, porque você vai precisar disso no futuro. Eu vou precisar por quê e quando? aham. E para E quê, para quê, né? né? Aham, Eu acho que precisaríamos disso, só que eu ainda não consigo saber como, uhum, porque a vida humana é muito curta, não é, Jeff? uhum. A gente não tem tempo de fazer tudo o que seria necessário, desejável fazer. É verdade. Então, como a sobrevivência é algo necessário, Uhum, a gente pensa primeiro nisso, né? Como é que uhum. eu posso ter um diploma para ter um emprego? É. Então, aprenda isso, não escuta, não discuta. Só vai, Aprenda, vai, aprenda. confia em mim, você vai precisar disso. Aham, Mas isso é ruim, né? Na medida em que a gente puder, a gente pode relacionar a árvore com a floresta, usando a mesma metáfora, eu acho que é muito saudável, né? uhum, Isso que se chama de uma pessoa culta, né? uhum, Uma pessoa culta é aquela que consegue entender como é que as partes se relacionam umas com as outras, né? uhum, Isso é verdadeira cultura. uhum. Não é saber os nomes dos filmes, os nomes das músicas, conhecer os Todas a artistas, tabela periódica. quem ganhou o Oscar, né? Isso é uma Uhum, cultura fútil, né? exato. Cultura é entender como é que o mundo funciona, né? E eu acho que entra uma palavra-chave, professor, que é a transcendência. Então, assim, acho que o papel do professor dentro de uma sala de aula, como o senhor mencionou, é ser o mediador daquele conhecimento Sim, e sim, fazer a sim, ponte, né, sim, para que o aluno consiga sair daquele sim, espaço de aprendizagem para transcender e aplicar aquilo na sim, prática, sim, né? Novamente, o exemplo, como é que eu relaciono a posição geográfica dos ossos e trazendo uma questão de, olha, aqui viviam os nobres, sim. aqui vivia o povo. Então, Uhum, assim, por que que você chegou a essas conexões? Então, sim, envolveu diversas áreas de conhecimento nesse processo, sim, né? sim. E acho que talvez isso falte, né, voltando à questão da culpa nossa como educador, de fazer essas relações, né? Porque a gente tem, olhando agora numa perspectiva do mundo, a gente tem uma tabela a ser cumprida, a gente tem aquele tempo para ser feito aquelas questões, somos cobrados para terminar toda a apostila. Então, acho que esse é um ponto que o professor também sofre, né? Existem outros Sim, sim. fatores ali envolvidos. Eu me simpatizo muito com o drama do professor, porque ainda que ele tenha a percepção dessa necessidade, ainda que ele Uhum, tenha o desejo e tenha a capacidade de fazer essas conexões, o tempo que lhe é dado é muito curto, né? exato. E a agenda do professor é muito apertada, ele tem que Uhum, cumprir um programa, né? Então, realmente nós precisaríamos abrir espaço para discussões, né? Eu acho que a uhum, escola
Tem espaços no tempo para fazer isso, fora da sala de aula, né, em que você reúne os alunos para conversar abertamente, para discutir, né. Eu acho que esses espaços de discussão, de reflexão, podem fazer as conexões e podem ser muito mais úteis do que um ano inteiro estudando uma disciplina segmentada dentro da sua caixinha, né. De repente, uma conversa, pá, é aquele estalo que liga tudo, né. E professor, agora voltando um pouco do assunto da arqueologia, a gente tem aí o advento da inteligência artificial, Sim. e eu estou muito curioso para saber se a arqueologia está se apropriando disso ou ainda está muito no começo. O que o senhor tem sentido? Está muito no começo ainda. Nós ainda não adotamos todo o potencial dessa ciência nova, né. Usa-se inteligência artificial para a produção de imagens, por exemplo, porque uma das responsabilidades do arqueólogo é tornar público o que ele descobriu, né. O seu trabalho só acaba quando ele publica, né, porque a arqueologia é uma ciência destrutiva. Você vai escavando, ninguém mais vai ver aquilo, né. Você viu, documentou e se não documentou, perdeu-se, né. Então usa-se inteligência artificial para fazer imagem em 3D, para fazer prospecção de territórios, né. Mas o aspecto criativo da inteligência artificial ainda não foi usado. Nem sei se cabe na arqueologia. É um terreno totalmente novo, como eu acho que acontece com todas as demais ciências, né. Estamos Exato. explorando isso ainda. E professor, na sua perspectiva, qual é o futuro da arqueologia? O que será a arqueologia daqui para frente? Então, hoje existe uma grande preocupação em preservar patrimônio histórico e arqueológico, coisa que um século atrás não havia essa consciência. Os museus modernos estão repletos de artefatos que foram saqueados das outras nações, né. Exato. Hoje isso não é possível mais, as coisas que se acham num país ficam no país, existem leis muito rígidas. No Brasil, a mesma coisa, a gente não pode vender alguma coisa que foi achada no campo arqueológico, não pode ter como propriedade particular, isso pertence à nação, pertence ao povo, isso vale para o mundo inteiro, né. Então, nessa consciência de preservação, discute-se muito também a técnica até agora usada pela arqueologia, que é de escavação. No passado, mais remoto, o objetivo de quem escavava era encontrar tesouros, né. E aquilo que não tinha valor comercial era descartado, né. Os pioneiros da arqueologia, eles usavam dinamite para chegar logo no que interessava. Uau, por isso a ciência destrutiva. Tremendamente destrutiva, né. Então eles caçavam vasos que colecionadores cobiçassem, né, joias, alguma coisa de ouro, né. Hoje, a Por gente isso talvez lá era tudo saqueado no Egito, tudo né? saqueado. A única sepultura até hoje encontrada não saqueada foi o túmulo de Tutancâmon, né, com uma riqueza fantástica. E que foi encontrada por acaso também, Por não foi, acaso professor? também, foi. Depois de muitos e muitos anos de pesquisa, encontrou-se, né. Mas o que se faz hoje, é uma tendência nova da arqueologia, é mapeamento, subsuperfície, né, com equipamento de som e de luz, que você pode perceber estruturas subterrâneas. É como se fosse um scanner, professor? São scanners, né. Usam radar ou então o lidar. O radar usa som, o lidar usa raios de luz, né, numa certa frequência de luz. E isso permite determinar formas subterrâneas, né. Então você consegue reconstruir sítios arqueológicos sem escavar, sem botar o enxadão, a picareta, né, dá para saber muita coisa. Então é provável que essa seja uma tendência, quase que predominante na arqueologia daqui para frente. O uso maior de tecnologia, O uso né? maior de Eu tecnologia. imagino que isso ainda não é muito acessível, né, professor? Esse É tipo muito de tecnologia. caro, e o domínio dela requer algum tempo, né. Arqueólogos, eles são treinados numa certa técnica, né, um certo método de fazer as coisas. Então treinar novas gerações é um processo lento, mas a gente está indo para esse rumo. E agora, professor, migrando para a educação, qual é a sua visão do futuro da educação? Pois é,
A gente olhando a realidade presente, a gente fica um pouco desanimado, porque a população está crescendo. Educação é um trabalho de formiguinha, né? É de um a um, né? Educação massificada não é bem educação, a meu ver. Então, quando o Brasil faz um programa nacional de educação e obriga todo mundo a seguir aquele programa, eu acho que isso é uma violência à individualidade. Eu gostaria de ver a educação indo para o rumo do particular, do indivíduo, né? Valorizando aqueles que têm talento para uma certa coisa, os que têm talento para uma outra coisa, que houvessem programas mais diversos para que o potencial do indivíduo pudesse se expressar plenamente. Só que isso é um sonho, eu não tenho muita esperança, né, é uma utopia, né? É o meu desejo também. Eu não vejo isso acontecendo, a não ser que as famílias tenham essa sensibilidade, né? E ofereçam para o seu filho, para a sua filha, oportunidades fora da estrutura básica escolar, em que eles possam desenvolver-se. Porque a escola fica ali presa no currículo básico e nem sempre permite que as particularidades individuais se expressem, né, no seu potencial. Então, o meu apelo aqui é para as famílias, né? Fiquem atentas, né? Criem oportunidades. E não são oportunidades de matricular num curso, né? Não é necessariamente isso, né? Levar para passear, né? Levar para ouvir um concerto, para andar na natureza, deixar ferramentas, instrumentos em casa para que a criança construa, né? Isso tudo vai gerando coisas, né? Dá o manual do tio Patinhas na mão do indivíduo lá. Isso vai criar sonhos, isso desperta coisas, né? Ouvindo o senhor, então, eu acho que a gente fica como lição de casa para os pais, né? Experimentar, vivenciar, Sim, passear. sim. A gente hoje ocupa boa parte da agenda dessas crianças, né? A gente enxerga, muitas vezes a gente até brinca que as crianças hoje nas escolas têm uma agenda mais desafiadora do que um CEO de uma empresa, É né? verdade. E assim, a importância do ócio criativo, né, Sim, professor? Como sim. você mencionou, deixa ali ferramentas para a criança explorar, para ela tentar entender essa relação com o mundo. Acho que isso ainda falta um pouco, né, professor? Falta bastante. Eu fico muito feliz que o Brasil tenha agora adotado essa nova lei, né, de proibição de celular nas escolas, porque o celular cria um mundo artificial que é amplo e restrito ao mesmo tempo, né? As respostas vêm prontas e isso eu acho que está prejudicando tremendamente, acho não, tenho certeza, prejudicando tremendamente a capacidade humana de ser criativo, de ser construtivo, né? Porque alguém pensa por ele, alguém constrói por ele, ele simplesmente consome aquilo e o cérebro se ocupa com coisas que não o forçam a pensar, né? Então, se nós nos livrarmos disso, eu recomendo aos pais que ajudem a escola nesse sentido. E que as crianças tenham esse tempo de não ter o que fazer, porque o cérebro é inquieto. O cérebro é terrivelmente inquieto, né? Quando ele não tem o que fazer, ele fará alguma coisa. E ele é criativo. E professor, aproveitando, olha, nosso bate-papo está muito bom, ó. O nosso tempo aqui já está quase acabando. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas na nossa caixinha no Instagram. Agradeço a vocês, professores, que fizeram isso. E aqui eu tenho algumas perguntas, professor. Pelo nosso tempo, vou selecionar algumas. Claro. Mas depois vou compartilhar com o professor para que ele possa, a gente, quem sabe, num outro momento, nos comentários. Depois o senhor, se puder deixar o seu contato, tá, professor? Sim. Suas redes sociais ou e-mail. Mas vamos lá, professor. O professor Roberto Nogueira pergunta: como sua experiência na USP influenciou sua perspectiva sobre o papel da arqueologia na compreensão da história brasileira? Eu não sei se eu posso ajudar muito com essa pergunta, porque a minha atuação não é com a arqueologia brasileira, mas eu convivi com arqueólogos que atuam aqui com arqueologia brasileira, basicamente. E nós temos profissionais muito competentes atuando aqui. Admiro demais os que fazem arqueologia no Brasil, porque
eles, embora tenham trabalhem com uma cultura material, como nós dissemos, não muito sofisticada, eles têm sido capazes de descobrir coisas fantásticas. Recentemente, um professor da USP publicou um artigo que, aliás, ele é uma das maiores autoridades em arqueologia da Amazônia, né? No mundo inteiro. Ele é reconhecido internacionalmente. E ele publicou um artigo falando sobre o fato de que existem fortes evidências de que a floresta amazônica não é natural. Mentira! De que ela é um produto cultural, que os habitantes ali de milênios atrás, eles selecionaram plantas que fossem favoráveis à sua sobrevivência e foram replantando e replantando. Isso é recente, É professor? recente, é recente. Então, que há muitas evidências de que a floresta amazônica foi uma plantação, na verdade, entre aspas aqui, né? Nossa, que interessante! É uma coisa interessante. Então, é um universo que está se desenvolvendo aí nas últimas décadas, muito rapidamente, mas é uma área que eu não conheço. Mas, ó, professor, tem uma pergunta aqui da professora Gabriela Freitas. Ela diz o seguinte: como a arqueologia pode ser incorporada ao currículo escolar de maneira significativa para despertar o interesse dos jovens pela história e pela ciência? Então, a disciplina de história, uma cadeira de história nas escolas, eu acho que deveria incorporar muito mais do que documentos, mas também as evidências arqueológicas. E porque história e arqueologia andam juntas, elas têm os mesmos objetivos, apenas a metodologia de acessar o passado é que é diferente, né? Eu acho que os professores de história poderiam fazer isso. Eles têm uma margem de liberdade, só que pela organização acadêmica nossa, né, quem faz história, faz história. Quem faz arqueologia, faz arqueologia. E nem sempre se conversam. Eles não se conhecem, na verdade. Então, professores de histórias, fica aqui a minha sugestão, deem uma olhadinha no que a arqueologia tem produzido, a riqueza de informações, e podem colocar isso no seu conteúdo com muito proveito, a meu ver. Outra pergunta, professor, do professor Ricardo Martins. Ele diz: quais descobertas recentes na arqueologia brasileira ou mundial o senhor considera mais revolucionárias? Bom, brasileira talvez da Amazônia aqui. Da Amazônia eu tô foi. de queixo caído. E no mundo, professor? Depende da parte do mundo, né? Você imagina a grande descoberta, talvez a mais fascinante do ponto de vista de esplendor, né? No Egito foi certamente o túmulo de Tutancâmon, né? Foi considerada a maior descoberta do século passado. Não há nenhuma descoberta assim espantosa recente. Múmias se acha o tempo todo, já não é mais novidade. Lá no Israel, onde eu trabalho, a descoberta do século passado, né, foi certamente os manuscritos do Mar Morto, né, que foi revolucionário, porque acharam-se documentos de 2000 anos atrás, numa abundância, né, guardados no deserto da Judéia, ali nas margens do Mar Morto, dentro de vasos cerâmicos, né? Uau! E até hoje estão ainda lendo esses documentos, estudando esses documentos, e eles são um retrato escrito de uma época, né? Então é aí uma união bem próxima entre arqueologia e história, né? Porque descobertas arqueológicas de documentos escritos, né? Então esses dois grandes achados, Tutancâmon e manuscritos do Mar Morto, são realmente os mais fascinantes. Nossa, é fascinante mesmo, professor. O professor Eduardo Almeida pergunta: quais são os principais desafios para a preservação dos sítios arqueológicos no Brasil atualmente? A lei brasileira, que é tutelada pelo IPHAN, né, o Instituto de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural, arqueológico também, a lei brasileira é muito rígida, né? Então nós temos, por exemplo, a exigência de que qualquer obra pública que tenha o potencial de danificar o patrimônio arqueológico tem que passar por um processo de avaliação arqueológica prévio. Então o arqueólogo vai a campo, digamos que o sujeito quer fazer um cemitério, ele vai escavar, né? E se tiver alguma coisa ali importante, arqueologicamente falando, vai danificar. Então, antes da construção do cemitério, é necessário haver, no processo de licenciamento,
um trabalho de resgate arqueológico, né? Isso vale para estradas, vale para estádios de futebol, para represas, para linhões de eletricidade. Então, o Brasil tem um controle bastante rígido disso. E o que tem acontecido é que se acha, né? Aqui em São Paulo, quando o metrô foi construído, acharam-se vários sítios arqueológicos, né? Do período colonial, do período pré-colonial, né? E isso tudo tem sido resgatado, né? É publicado, mas fica lá nas estantes, nas prateleiras das universidades, dos centros de pesquisa. Ainda precisamos transpor esse abismo entre o mundo acadêmico e o público consumidor, né? A sala de aula. Precisamos de alguém que seja capaz de fazer sínteses, né? Um profissional nessa área é hoje muito, muito necessário. E uma última pergunta, professor. O professor Leonardo Antunes diz o seguinte: como a arqueologia pode contribuir para o entendimento e enfrentamento de questões contemporâneas, como mudanças climáticas e desigualdade social? Sim, é tremendo isso. Pelo menos a nível de tomar consciência de como a ação humana ela tem potencial de danos profundos e permanentes, né? Eu trabalhei, por exemplo, como eu disse, em Tel Dor, e as escavações arqueológicas são feitas por squares, né? São as cavas, e ali dentro fica uma equipe, no outro square fica uma outra equipe, né? E do meu lado tinha uma garota que era especialista em ossos de animais já extintos ou animais ainda existentes. E nós estávamos escavando e de repente encontramos um osso grande, né? E ali é uma região desértica, árida, tremendamente árida. Dificilmente iria encontrar esse osso lá, né? E ela disse: isso aqui é o osso de um hipopótamo. Uau! Eu falei: sério? Eu falei: sério? Como é que tem hipopótamo no deserto? Bem, isso aqui não foi deserto no passado, né? Isso aqui era uma área de muita umidade, muita água, né? Florestas, a gente encontra madeira no deserto, né? Mas mudou, né? Mudou totalmente, porque ali foi uma área de extensa, intensa exploração de florestas, né? Os faraós queriam construir palácios majestosos, buscavam madeira, levavam madeira, destruíam tudo. O que virou aquilo? Um deserto. Ainda que seja só no nível da consciência, a arqueologia te diz: olha, cuidado, porque você pode transformar o mundo de maneira irreversível. Nossa, essa é uma outra questão que eu nunca tinha associado, professor. Faz todo sentido. Quando você olha a história pela ótica do tempo, você percebe que transformações imensas ocorreram por ações pontuais do ser humano, né? Então, a preocupação com ações pontuais é uma necessidade muito importante. Bom, professor, primeiro quero te agradecer. E eu queria, professor, por gentileza, se possível, se o senhor pudesse deixar os seus contatos para que as pessoas pudessem falar com você. Claro, é um prazer. Meu nome é Jorge Fabro, com 2 Bs de bola, @hotmail.com. Então, manda um e-mail para mim, eu terei muito prazer em atender. Na medida do possível, estou à disposição de todos. Bom, pessoal, quero agradecer que vocês ficaram aqui com a gente até esse momento. Não foi um papo muito gostoso? Dá vontade de ficar horas aqui com o professor. Bom, esse é o primeiro podcast de 2025. Inauguramos a segunda temporada com chave de ouro, né? Um professor aqui com um super convidado especial. E até mais. Cada semana nós temos aqui pessoas especiais com o professor Jorge Fabro, trazendo conteúdos, falando sobre a sua carreira, sobre profissões. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário. Um abraço, pessoal. Até mais. Até o próximo podcast.